Bom dia, meu aluno, minha aluna do Colégio Unifor, do terceiro ano, do famoso terceirão, na qual o professor Wesley já está morrendo de saudades. Hoje, a aula é do dia 19 de junho. Tá passando rápido o tempo, né, gente? Infelizmente, tá acontecendo, mas Deus sabe de tudo, né? Queria tanto estar com vocês, mas infelizmente a vida tem muitos percalços e com fé em Deus nós vamos conseguir passar isso. Daqui uns dias nós estaremos juntos, se Deus quiser. A aula de hoje vai ser uma aula diferente. Por quê? Eu vou fazer a correção e, ao mesmo tempo, um pouco de revisão da matéria passada, né? Na qual caiu no seu simulado. A correção de quê? Do seu simulado que você fez essa semana. Então, a aula de hoje, a aula gravada de hoje, vai ser a correção do simulado, tá certo? E, ao mesmo tempo, é bom que a gente fecha isso com uma chave de ouro, né? Fazendo uma correção, fazendo uma revisão e, ao mesmo tempo, né, o professor, no final, vai dar mais um ou outro exercício ainda contemplando, né, essa questão dos iluministas, dos racionalistas versus empiristas. Tá certo? Então, a aula de hoje, a aula de sexta-feira, do dia 19, será a correção do simulado que vocês fizeram essa semana, tá? E aí o professor vai agora, neste momento, compartilhar a tela e no compartilhamento da tela, só um segundinho, porque o simulado aqui saiu, tá? Mas já estou colocando aqui, tá? Só um segundinho. Então, meus queridos, nós vamos fazer, então, a correção do simulado, tá? O simulado estava aqui, mas ele desapareceu, não sei o que aconteceu, fechou, tá? Então, aqui, agora, vocês devem estar vendo. Pronto. Prontíssimo! Está na tela para vocês acompanharem, então, a nossa correção do simulado. O simulado, né? Nós falamos sobre... nós estamos falando sobre os filósofos empiristas, os filósofos racionalistas e sobre um movimento que surgiu, então, durante o Iluminismo, que foi a enciclopedia, ou os filósofos enciclopedistas, Diderot, D'Alembert, Voltaire, né, que contribuíram, então, para trazer para o povo o conhecimento, né? Já que o Iluminismo foi o momento em que prega-se a autonomia da razão humana, né? Já que o homem estava preso ao conhecimento que advinha da igreja, agora o homem tem um conhecimento que é seu, né? Nós percebemos aí também esses filósofos racionalistas, empiristas, que todos eles também vieram dar uma resposta, né? Uma resposta segura para a ciência, né? De como o ser humano produz conhecimento, como a gente atinge o conhecimento seguro a respeito das coisas, né? Como a ciência pode usar o método seguro para atingir respostas mais concretas, né? Então, nós estamos vivendo esse contexto, né, de autonomia do ser pensante. E aí, neste primeiro momento, nós temos o primeiro filósofo chamado John Locke. John Locke, além de ele ser um filósofo político, ele também é um filósofo empírico, empirista, tá? Então, nós vamos começar a ler, mas nós temos que lembrar que John Locke, né, por ser um filósofo empirista, né, ele vai falar que o conhecimento, primeiro, advém dos sentidos, né, e a partir do momento que eu vou experimentando, né, pelos sentidos, através das minhas experiências, que advém dos sentidos, né, a minha mente era como se fosse esse quadro aqui, ó, né? Mas só que esse quadro aqui já está escrito. Se ele já está escrito, é sinônimo que ele tem conhecimento. Mas o John Locke fala que quando a gente nasce,
quando a gente nasce, é como se esse quadro aqui fosse um quadro em branco, né? Ou uma folha em branco, né? Ou também aquela expressão que ele vai usar, uma tábula rasa, né? Quer dizer, é como se fosse um pedaço de madeira, uma tábula rasa, quer dizer, sem lisa, né? Sem sem nenhum corte, sem nenhum aprofundamento, quer dizer, então a nossa mente, quando a gente nasce, ela é branca, né? Ela está branca, ela está transparente, ela é limpa. A partir do momento que a gente vai tendo conhecimento das coisas, né? Vai pegando, vai sentindo as coisas, vai formando a experiência. E a experiência, então, forma as ideias, né? É como se eu tivesse, esse quadro está em branco, hoje eu tive contato com isso, eu vou aqui na minha mente, e aí, a partir de agora, formou um canetão. Ah, eu conheci a caneta, então, a partir de hoje conheci caneta, amanhã eu vou conhecer a caneta, então eu posso afirmar o que é uma caneta. Por quê? Porque já está formado a ideia caneta aonde? Na minha mente. É como se os objetos, né, a partir da experiência, vai se escrevendo, vai formando, vai se definindo na minha mente pela experiência dos sentidos. Então vamos lá. Então, já dando essa explicação, esse contexto, né? Vamos lá. Segundo John Locke, todas as nossas percepções do real, das coisas, são derivadas de percepções dos sentidos, não havendo outra fonte para o conhecimento. Ou é só pelos sentidos, quer dizer, as ideias não são inatas, elas se formam a partir da experiência que eu tenho, e a experiência que eu tenho veio dos sentidos. Assinale a alternativa que contempla adequadamente as implicações dessa formulação de Locke. Toda ideia somente se torna verdadeira, toda ideia que formada, que está aqui na minha cabeça, é verdadeira se antes foi antecipada pela experiência e antecipada também pelo sentido. Sentido, experiência, formou experiência, então, que eu sei que isso aqui é um canetão é porque já está subscrito, já está guardado na minha mente. Então, a resposta certa nessa primeira questão já é a letra A. Tá? John Locke era um pensador metafísico? Não era um pensador que pensa na realidade suprassensível, né, como Platão. Não vai falar também das questões divinas, teológicas, não. Locke, olha para você ver, se você não presta atenção nessa questão, você marca ela. Locke contestou a tese segundo a qual a mente é uma tábua rasa? Não. O John Locke afirma que a nossa mente, o nosso processo do conhecimento primário, né, é uma tábua rasa, é um quadro em branco, né? E a partir do momento que eu vou experimentando as coisas, vai subescrevendo então na minha mente, vai formando-se as minhas ideias. Então, tudo que eu sei sobre a canetão, tudo que eu sei sobre a minha caneta, tudo que eu sei sobre o meu copo aqui, beber uma aguinha para me refrescar, adveio então da experiência que eu já tive com ele ao passar do tempo, com esse objeto ao passar dos dias. Então, ó, cuidado, hein? John Locke contesta a tese segundo a qual a mente humana não. Ele afirma que a mente é uma tábula rasa. As ideias são geradas na mente segundo as mesmas coordenadas definidas por Platão em sua teoria da reminiscência. Se fosse na teoria do conhecimento, também está errado, de qualquer jeito, tá? O Platão nunca imaginou que a alma seria limpa, seria uma tábula rasa, né? Seria uma folha em branco. Não. A nossa alma já possui o conhecimento quando ela contempla a verdade lá no mundo inteligível. Então, está errado. Essa tese foi fortemente contestada pelo filósofo David Hume. Não foi contestada, ela foi aprimorada. David Hume, então, pega as ideias dos filósofos empiristas, né, e provoca uma revolução, mas não é contestado, tá certo? Então vamos lá. Para a segunda questão. Para a segunda questão, eu coloquei essa imagem. Eu coloquei essa imagem aqui
para facilitar mais como se dá um método do conhecimento, né? Um método seguro, né? Um método indutivo de Francis Bacon. Né? Então, olha lá, primeiro você vê na Universidade de Amazônia com adaptações. Analise a imagem. A adaptação que eu fiz foi a imagem que eu coloquei. Para combater os erros provocados pelos falsos ídolos, o ídolo da tribo, da caverna, do fórum, do mercado, né? Francis Bacon propôs o método indutivo. Então, primeiro você tem que limpar a sua mente das falsas ilusões, das falsas ideias, né? E ele propôs, então, para a ciência, uma resposta. Qual a resposta? O método de indução. Quer dizer, pela experiência, pelos sentidos, né? Você vai experimentando, até chegar a uma indução, uma resposta final. Então, olha lá. Propôs o método indutivo de investigação, que cumpria algumas etapas consecutivas. Como é o caso da alternativa? Qual alternativa? Então, primeiro, você percebe que ele está, pelos sentidos, analisando um objeto. Depois, ele começa a perceber que esse objeto, por exemplo, caneta, ela pode ser um objeto de cor vermelha, um objeto de cor azul e um objeto, talvez, de cor preta. Deixa eu procurar um canetinho aqui de cor preta, encontrei, de cor preta. Resumindo, na realidade, são todas canetas. Então, me levou a compreender que eu poderia definir pela indução que essa caneta vermelha que eu vi primeiro é igual a azul e tem a mesma função também, igual em característica, igual em função da azul e da preta. Então, logo, eu me concluiria que esta seria uma lei universal. Qual lei universal? Ou lei geral? Que é uma caneta. Mas aí, para me chegar ao resultado final, que é uma caneta, eu preciso fazer o quê? Experimentar. Ó, é uma caneta. Riscou aqui, riscou preto, ó. Não dá para ver, não. Ó, deixa eu experimentar isso aqui para ver se a lei geral é uma caneta. Riscou azul. Então, quer dizer, eu posso afirmar, então, por uma resposta indutiva, né, da experimentação e, ao mesmo tempo, racional, que isso aqui é uma caneta. Tá certo? Então, qual seria esse passo a passo aí, analisando a imagem, qual seria, então, o método de indução? Observação da natureza, uma organização racional e comparação ao mesmo tempo. Depois eu chego a uma explicação geral, uma hipótese que pode ser uma caneta, até eu experimentar e afirmar, é uma caneta. Se não é uma caneta, então eu vou em busca de outras respostas. Na resposta certa, eu já vou marcar para você a letra A, tá? Então, essa é o passo a passo correto para o método de indução de Francis Bacon. Aí a imagem também está clara. A imagem te ajuda você a compreender isso, certo? Olha lá, outros, B, observação da natureza, seria organização racional, sim, explicação geral, introspecção, quer dizer, ficar só para dentro de si, sem fazer uma garantia, uma experimentação se está certo ou se está errado, ou ficar só para si, não, está errado isso. Observação mística da natureza, né? Como se você fizesse uma contemplação religiosa da natureza. Organização racional, explicações gerais, experimentações, o que está errado é a mística ali. Concepção emocional da natureza. Eu fico encantado, emocionado de ver essa borboletinha. Tem a borboletinha azul, tem a vermelhinha, tem a roxinha. Não é emocional, tá? Observação da natureza, concepção organizacional da natureza, explicações gerais, hipóteses, né? E experimentações, está errado, né? Sim, observação da natureza está certo, mas concepção emocional da natureza, eu vou julgar pelas minhas emoções, né? Então, está errado, tá? Pelas minhas emoções, não. Eu vou julgar pelos meus sentidos. Tem uma diferença de emoção e sensação.
e sentidos, tá? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Vamos lá, questão número 3. Questão número 3 fala sobre essa corrente iluminista, né, que prega a igualdade política, a liberdade do ser pensante. E aí, para concretizar mais ainda esse iluminismo, nós temos os ideais dos filósofos, chamados os filósofos, então, já contei, né? Filósofos enciclopedistas, tá? Constituída de 35 volumes, contou com um trabalho de 130 colaboradores, inclusive colaboradores que não eram católicos, eram protestantes, né? Para resbalar mais ainda que o conhecimento seguro e verdadeiro não está na mão da Igreja Católica. Montesquieu contribuiu com um artigo sobre estética, Gesnay e Turgot versaram sobre economia, Rousseau discorreu sobre música, Voltaire e Hans Holbach sobre filosofia, religião e literatura, embora pretendesse mostrar a unidade íntima entre a cultura e o pensamento humano. As opiniões de seus autores divergiam muito. Sobre religião, por exemplo, era difícil chegar a um consenso, já que havia os deístas e os ateístas, né? Os religiosos que acreditavam em Deus, os deístas que acreditavam em algo superior, mas não necessariamente um ser Deus, né? E os ateístas, que aqueles que contradizem a existência de um ser, de um Deus único, né? Ou de um Deus, ou de um ser sobrenatural. As características acima expostas referem-se a qual obra conhecida do iluminismo, né? Que foi depois se tornou o dicionário dos ofícios, né? Dicionário das obras, se eu não me engano, dos ofícios, né? Porque tratava-se de vários assuntos, né? Tratava de vários assuntos para a vida, para o cotidiano do homem. Contrato social, os contratualistas? Não. Contrato social me lembra, então, os filósofos contratualistas, né? O Rousseau, o Locke, o Hobbes, né? Enciclopedistas? Seria essa a resposta certa. Letra B. Cartas inglesas, cartas persas, segundo o Tratado do Governo Civil? Não. Então, seria a resposta da letra B. Então, vamos para a última questão. A última questão é a número 4. E a número 4 é do filósofo racionalista do Costo ergo sum. Do Costo ergo sum. Quem que é o Costo? O que significa Costo ergo sum? Penso, logo sou. Penso. Penso, afirmo que sou. Se penso, afirmo que eu existo. Então, a única coisa que eu não devo contestar e não posso contestar é da minha existência. É da minha existência. Eu posso contestar a matemática, eu posso, que embora seja um método seguro, posso contestar a realidade, mas eu nunca posso contestar que quando eu penso, eu afirmo que sou. Não posso, então, contestar nunca a minha existência. Porque a minha existência comprova que a única realidade que não deve ser questionada é que eu existo. E que eu penso. E se penso, logo eu existo. Tá? Então vamos lá. Um pouco dessa reflexão de Descartes. Há aí, já há algum tempo, eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Ele fala dessa questão. Ele afirma que o conhecimento é da racionalidade, são ideias inatas, só que ele fala que nós precisamos contestar se fossem os falsos ídolos, né, do empirista Bacon, mas nós temos que contestar algumas coisas que nos levam ao conhecimento. Por quê? Para quê? Para a gente chegar, então, a um conhecimento seguro das coisas, né? De modo que era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então eu dera crédito, ele acreditava, as opiniões que ele dava, que ele confiava. Por isso que ele faz o método da dúvida, né? Tudo que você tem que colocar
o método da dúvida? Para concluir uma resposta correta, concreta, né? E começar tudo novamente. Então, eu coloco tudo na dúvida. Opa! Aí, no momento final da dúvida, das coisas que eu aprendi, por exemplo, da matemática, eu coloco tudo no funil da dúvida. Aí, lá no finalzinho, ainda eu questiono, será que está tudo concluído? Será que isso está tudo realizado? Se não estiver realizado, se ainda me provoca insegurança, eu vou refazer novamente e vou passar tudo pelo método da dúvida, que é a análise, né? Que é a divisão dos membros. Começo pelos mais simples e depois vou para os mais complicados. Depois que eu fazer toda esse resumo, né? Essa revisão, eu vou juntar tudo novamente e me questionar. Será que foi tudo revisado? Será que está tudo certo? Tá? Então, esse é o método seguro do René Descartes. Né? Do René Descartes. E aí, estudo se quiser estabelecer algo firme e constante para as ciências. Né? Então, o nosso amigo Descartes quis, então, dar uma resposta segura, verídica e concisa para a ciência. De acordo com o texto de Descartes, o Descartes elaborou uma filosofia que confiava na razão e na percepção sensorial para chegar à verdade? Não, a percepção sensorial não, os sentidos não. A gente sempre deve questionar os sentidos. Confiou na tradição filosófica anterior para construir seu sistema? A tradição filosófica anterior é da Igreja Católica. Nós estamos lembrando aqui que os filósofos agora são um pouco mais autônomos. Não, está errado. Manteve as verdades construídas pelos escolásticos? Não, também não. Os escolásticos são os filósofos da religião. Desprezou a dúvida metódica para exigir os fundamentos de sua filosofia? Não, ele implantou a dúvida metódica, todos os métodos do conhecimento que ele já possuía. Questionou suas certezas, tudo aquilo que ele já conhecia, ele questionou, a fim de encontrar um fundamento sólido para sua filosofia? Sim, essa seria a resposta certa. Tudo que ele já tinha conhecimento, a matemática, né, de outras coisas que talvez seriam seguros, ele colocava em xeque, contrapunha, colocava no método da dúvida, né, para ver se encontrava, então, uma resposta certa. Então, vamos lá para preenchimento do nosso gabarito. Então, o gabarito nosso ficaria, então, primeira questão, que é de John Locke, letra A. Segunda questão, que foi sobre o Francis Bacon, também letra A. A terceira questão, que é a terceira questão que está relacionada sobre os filósofos iluministas que escreveram o Dicionário dos Ofícios, que ficou conhecido como enciclopedistas. Então, seria a resposta da letra B. E a última questão, a questão 4, seria, então, o método da dúvida, né? Devo duvidar de tudo? Para chegar a uma resposta racional a respeito das coisas. Então, seria esse o gabarito. 1A, 2A, 3B, 4, letra E. Espero, então, meus queridos, que você tenha entendido. Tá certo? Espero que você tenha entendido, tenha ficado claro, né? E aí o professor, então, vai procurar algumas questões ainda, né? Vai colocar para você algumas questões ainda relacionadas a essa temática. Tá certo? Fica aqui o meu abraço. Fiquem com Deus. Fiquem em casa. E a aula desta sexta-feira vai ser, então, a aula da correção dos exercícios da aula de semana retrasada. Certo? E semana que vem, então, a gente continua aprofundando o nosso conhecimento em Kant. Certo? Beijos. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Um grande abraço. Tchau!